Oi. Thalita, né? Ministério de dança, né? Ministério de louvor. Nossa, apesar de te conhecer, nunca tinha te visto aqui. Faz tempo que você tá dançando. Reparei que no culto você dançou muito bem. Glória a Deus pela sua vida. Eu vou que o pastor Marco tá me chamando. Até mais. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not. Oi galera, tudo bem? Estamos aqui hoje para mais um vídeo E hoje estaremos falando sobre... Namoro Cristão. Exatamente. Eu sou a Thalita Sandrin Eu sou o Júnior Souza. e é muito bom estar com vocês para compartilhar. Fala em Gênesis 2, versículo 18, algo muito interessante. Diz assim: Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora, que lhe seja semelhante a ele. Outras traduções dizem que seja correspondente a ele, que haja reciprocidade entre os dois. Beleza? Uma pergunta que muitas pessoas se fazem, talvez você que está assistindo já se fez, vamos lá. Namoro é de Deus? Pergunta que não quer calar. Olha lá. Na Bíblia vocês não encontrarão nenhum versículo falando sobre namoro cristão. Porque naquela época só existiam alguns tipos de relacionamentos que seriam irmão, relacionamento entre pai e filho, relacionamento entre noivos e casados. Você não vai ver nada mais do que isso na Bíblia. Porém, o namoro ele foi uma cultura criada após a época da Bíblia. Tá? A gente tem que entender isso, que é uma cultura que alguns países têm, nosso país também tem essa cultura. Você vai encontrar países que não têm essa cultura, onde os pais arranjam casamento para os filhos e para as filhas, e é uma união entre as famílias, tá? E uma das coisas que nós falamos até lá no Instagram, quando nós criamos a enquete, né? Que o namoro nada mais é que uma preparação. Até eu conversando com o Júnior, eu vejo muito como se o namoro ele fosse um pré-noivado. Porque é um tempo em que você está prestes a tomar um passo muito importante da sua vida. E como ele disse, em outros países são os pais que escolhem, né, os esposos para as mulheres e, tipo assim, elas não têm escolha. Tipo assim, ó, esse vai ser o seu esposo, entendeu? Mas na nossa cultura é totalmente diferente. Porém, é o que nós sempre conversamos, né? Há aquilo, um namoro em que você decide ser um namoro cristão, segundo os princípios de Deus, ou tem aquele namoro em que é totalmente o homem com a mulher que decide as suas atitudes, suas decisões, entendeu? E quando nós vamos para a Bíblia, segundo a vontade de Deus, nós vemos que ele nos pontua e nos direciona em relação a algumas coisas. Então o namoro é isso, é um tempo de preparação para que logo possamos ir para o noivado. Júnior, qual que é a diferença entre um namoro cristão e um namoro não cristão? Uma das grandes vertentes de um namoro realmente cristão é um namoro que reflete a Cristo, tá? Você tem que entender que ser cristão é refletir a Cristo. Então, se o seu relacionamento é cristão, ele tem que refletir Jesus Cristo. E um namoro que não é cristão, ele já não reflete aquilo que Cristo nos ensina em relação à conduta, em questão a posicionamento, a tudo, a postura, a tudo, entendeu? Dentro de um namoro cristão, nós primeiro também temos que gerar uma amizade. Por quê? Tudo se inicia nessa amizade, em se conhecer. Quando eu falo preparação, é justamente isso, vem o se conhecer. Então, É no namoro que você gera uma amizade com a pessoa, porque é ali que você vai conhecer um ao outro. É no namoro que você vai ver a questão dos defeitos, a questão das qualidades, como você disse, né? A questão de você, às vezes no namoro você vai ver um defeito naquela pessoa, que é algo que lá na frente você vê que você não vai conseguir conviver com aquilo, né? Exatamente. Vamos para os 3 passos de um namoro cristão. O primeiro passo é... Então a escolha, ela é muito importante, porque assim, Deus ele não vai descer do céu falando assim, eis aqui o seu preparado. Eu achava isso, que Deus iria descer do céu e falar, eis aqui o seu preparado. Mas glória a Deus, é tipo isso, e os anjos cantam, né? Mas tipo assim, eu achava isso, entendeu? Que Deus iria mostrar, descer lá do céu e mostrar a pessoa pra mim. Só que na verdade, Deus ele coloca a pessoa no nosso caminho, para que possamos nos conhecer. Como diz em Gênesis, né? Alguém que lhe corresponda, porque nós cremos em um Deus muito perfeito.
E o Senhor, Ele faz tudo conforme deve ser as coisas. E Ele não vai colocar uma pessoa na minha vida que não me corresponde em certa coisa. Não que nós iremos ser totalmente iguais, isso não tô querendo dizer isso, né? Eu tô querendo dizer alguém que corresponde em relação a propósito, em relação a chamado, em relação a vontades também, em relação a gostos, né? Que haja reciprocidade em ambas as partes. Isso. Tá? A reciprocidade ela não engloba só no amor, ela engloba nas suas decisões. Decisões têm que andar em comum acordo, então tem que haver reciprocidade entre vocês. Isso, O exatamente. segundo passo é... Sinais. E uma das coisas que o Senhor age é em sinais. E nós vemos isso na Bíblia, quando nos antepassados, em que o Senhor mostrava através de sinais que estava com o seu povo no deserto. Em diversas situações o Senhor mostra em sinais. E assim é conosco também. Sabe por quê? Quando nós oramos a Deus e pedimos direção a Deus, Senhor, me mostra através de sinais. Eu falo por conta que eu vivi isso. Antes de eu namorar com o Júnior, eu só conhecia ele, assim, de conversar, oi, tchau, lá no Pockets, tudo, né? Mas eu falava, Senhor, me mostra através de sinais quem Ele é. E o Senhor me mostrava claramente. E antes mesmo de eu conhecer Júnior, pessoas que passaram na minha vida, eu falava, Senhor, me mostra através de sinais se é essa pessoa. E logo o Senhor mostrava através das atitudes da pessoa. E nós vemos através disso como o Senhor, Ele é cuidadoso e como Ele nos mostra em relação à pessoa certa. Porque às vezes as pessoas falam assim, Deus vai te mandar a pessoa certa. Sim, Deus vai te direcionar a conhecer a pessoa certa, entendeu? Então a escolha é sua, Deus vai colocar no seu caminho. A escolha é sua de falar, Senhor, é essa pessoa que eu quero pra minha vida. Exatamente. Então por isso que é importante a questão da escolha e ser importante a questão de entender os sinais que Deus vai colocar na sua vida. Porque às vezes, meu jovem, você está moscando. E essa questão do sinal, ela é muito importante, porque você deve diferenciar entre os sinais gerados por você e os sinais vindos de Deus. Porque muitas das vezes nós estamos em uma certa carência no nosso coração, que nós achamos que sinais que nós vemos é vindo de Deus. Mas nós precisamos estar em um relacionamento concreto com o Senhor, em um relacionamento totalmente firme em Deus, para que Ele verdadeiramente nos mostre os sinais vindo dEle e não os sinais gerados por nós mesmos. E o terceiro passo é... santificação/renúncia. Eita, esse passo é o passo mais importante dentro de um relacionamento cristão. Por quê? Porque existem barreiras, limites que nós como pessoas que respeitamos um ao outro, nós como pessoas que somos cristãos, a gente deve refletir Jesus nisso. Porque ser de Jesus nos remete a ter uma postura como Cristo teve. Eu penso assim, eu não vou tratar a Thalita de uma maneira pervertida, vou falar assim para vocês entenderem, porque Jesus não faria isso com ela. E até mesmo em 1 Pedro 1,15. É porque lá em 1 Pedro 1,15 diz: Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Então, e aqui mesmo o Senhor, Ele diz, porque Ele é santo, nós devemos ser santos. É claro que todos nós estamos sujeitos a errar, é claro que todos nós estamos sim sujeitos a pecar, porque nós somos pecadores. Mas quando nós estamos em Cristo, nós entendemos a importância de mais acertar com Ele. Algo que eu já ministrei, às vezes nós estamos pedindo tanto perdão para Deus, ao invés de estarmos sendo gratos a Ele. Então é muito melhor nós estarmos sendo gratos por tudo que Ele está fazendo, por tudo que Ele é para nós, né? Do que nós estarmos falando, Senhor, desculpa por isso, desculpa por aquilo. Mais vale nós estarmos no caminho certo com Ele. E aqui quando o Senhor Ele diz, porque eu sou santo, vocês sejam santos também, é justamente isso. Nós acertarmos em tudo que nós fizermos, como Ele disse. Eu não vou fazer algo com o Júnior se eu sei que o Senhor não faria com ele. E se o Senhor mesmo diz na palavra, se o teu olho te faz pecar, arranque-o ele. Se só tuas mãos te faz pecar, arranca ela. Mas assim, vamos levar, né, para os dias de hoje. Ele está querendo dizer assim, se você sabe que os seus olhos te fazem pecar, conversa com o seu parceiro, conversa com o seu parceiro, olha, eu acho que isso não é bom pro nosso relacionamento, olha, eu acho que isso não está agradando ao Senhor, olha, eu acho que nós podemos mudar isso, podemos colocar limites nisso. Atinja um ponto de maturidade no seu relacionamento. Você às vezes deve ter uma maturidade de um chegar pro outro e falar, olha, assim e assim, não dá certo. Assim, vamos fazer dessa forma, sabe? Ter essa maturidade de conversar entre os dois e descobrir a maneira que vocês não vão ser perversos e agir na libertinagem.
Isso, que é algo, né, que na verdade é muito importante. Então, por que nós trouxemos esse assunto hoje? Justamente por conta disso. Sim, há igrejas que elas incentivam os jovens a não fazerem namoro e direto para o noivado ou para o momento de corte também, né, que eu acho muito bonito também, entendeu? Mas assim, eu acho que mais importante que tudo isso, que talvez seja imposto por homens, é conhecermos aquela pessoa com que nós iremos viver a vida inteira. E o que eu sei em santidade. Quando nós falamos que o namoro é esse tempo de preparo, é justamente para isso. Porque vocês imaginem, se nós não vivemos o namoro, suponhamos, né? Não que você tenha que fazer, você tem que começar pelo namoro, entenda o que nós estamos querendo dizer, né? Mas suponhamos que nós não começamos pelo namoro, já fomos direto pro noivado pra já casar. Aí chega lá na frente, algo que o Júnior fez, que eu não sabia que ele era assim, talvez pra mim vai ser um baque, tipo, nossa, por que ele falou assim? Vai ser frustrante. Por que ele fez isso? E é aí que gera uma frustração. Então, como eu disse naquele vídeo lá no Instagram, que é muito mais fácil você terminar um namoro sabendo que não era aquilo que você queria pra sua vida, do que lá na frente você, dentro do seu casamento, você pensar em separação sabendo que é contra a lei de Deus, sabendo que é contra a vontade de Deus. Exatamente. E o Senhor, Ele não quer isso para as nossas vidas. O Senhor quer que vivamos em abundância, Ele mesmo diz na palavra dele. E eu vim para que tenham vida plenamente. E é isso que o Senhor quer. Ele não quer que as nossas escolhas sejam erradas. É por isso que é muito importante nós estarmos de acordo com a vontade dele, para que as nossas escolhas sejam as escolhas dele, para que nós possamos ver os sinais dele e assim vivamos em santidade. E essa questão do propósito, né? Essa questão também do propósito é muito importante quando ambos têm o mesmo propósito. Porque às vezes o meu propósito é ser mãe e o propósito do Júnior não é ser pai. E aí eu não conheço isso dele, aí lá na frente eu vou querer ser mãe e ele não vai querer ser pai. Então é algo que já vai gerar ali uma certa contenda, né? Entendam, propósito e chamado são duas coisas que são divergentes, tá? A gente pode ter o mesmo propósito, mas ter chamados diferentes. Isso. E a gente pode até falar um vídeo sobre isso. Isso vai ficar como assunto para um próximo vídeo. Isso. Beleza? Se você gostou, deixe seu like, não se esqueça de se inscrever no no canal. Deixe Deixe seu seu joinha. comentário também aqui, compartilhe com todo mundo. Diga o que você achou desse vídeo, o que você acha em relação ao namoro, se você acha certo o namoro, se você acha que não é certo o namoro. Mas comente aqui embaixo, nos ajude compartilhando também.